Viga. Exatamente. Tem preferência sempre. E aqui no Rio de Janeiro, inclusive, visitaram, além desse endereço do Aécio Neves aqui numa área nobre do Rio de Janeiro, a Avenida Vieira Sul, tem os quadrados mais caros do país. Estiveram também em Copacabana, no prédio Tancredo Neves, viu, professor Vila? Prédio Tancredo Neves. Olha só como é que ele deve estar se sentindo no momento. É um apartamento que vive, ou que pelo menos passa justamente a ver agora há pouco, estiveram lá e exemplo do que aconteceu aqui, os agentes da Polícia Federal e os procuradores não conseguiram entrar de apartamentos, estavam fechados, tanto do Aécio quanto da André, e aí tiveram que chamar um chaveiro para que esse processo pudesse ser encaminhado. Durou uma meia hora, aí, uns 20 minutos. Eles entraram, agora há pouco, os agentes da Polícia Federal e os procuradores deixaram esse apartamento de luxo aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu fiquei surpreso, de certa forma, porque os procuradores normalmente não estão presentes nessas diligências e saíram, se não de mãos abanando, com pouca coisa na mão, viu, professor Vila? Uma mochila e um pequeno malote desse apartamento aqui do Aécio Neves. Lá, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, também pouca coisa foi levada, e ainda outra diligência sendo cumprida desde cedo, desde 6 e pouca da manhã, no Maracanã, o senhor Altair, que é uma espécie de mula, vamos dizer assim, viu, professor Vila? Sim. Do Eduardo Cunha, era um homem que carregava dinheiro, que transportava o dinheiro, mas isso muito menos nobre do que esses dois, Copacabana e Ipanema, né? Na Zona Norte. Daqui a pouco você complementa, Viga, a ligação, a conexão com a imagem está ruim. E só lembrando o seguinte, a Polícia Federal esteve na casa de Aécio Neves, no apartamento no Rio e também em Belo Horizonte. Os policiais federais estão no prédio onde ele mora, no bairro Anchieta, na região centro-sul de Belo Horizonte. Uma viatura da Polícia Federal com 5 policiais chegou por volta das 6 horas da manhã. Ainda não se sabe se alguém foi encontrado no apartamento, mas de qualquer forma, também em Belo Horizonte, uma ação da Polícia Federal na casa de Aécio. E teria também, segundo alguns dizem, em Brasília. Ele está em Brasília, sim, Brasília, o senador. No Congresso também. O senador está em Brasília, né? Está em Brasília. Ele não vai soltar nota oficial, hein? Porque nós achamos que resolve o problema soltando nota. Soltou nota ontem. Chega, né? Aquela nota pífia. O presidente também tem de pôr a cara nessa hora. O Brasil é o país da nota. Acho que resolve com o problema soltando nota. Tem de falar. Vinha a público, né? Pior que no caso do presidente, se as gravações vierem a público e confirmarem o que se espera, a nota pode complicar a sua situação, porque mostra que ele mentiu no cargo, mentiu de forma oficial, o que aumenta aí mais uma razão para impeachment, né? Agora a crise atingiu tudo. O PT já tinha ido, está na cadeia. PMDB é Temer e PSDB é Aécio. Como é que faz? Aí é cumprir a Constituição, né? O presidente renuncia, seria a melhor medida. Convoca, segue-se, o presidente da Câmara assume interinamente, 30 dias depois, tem o prazo, convoca a eleição indireta, cumpre um mandato iniciado a 1º de janeiro de 2015, e aí continua a Lava Jato até o final, né? E vai em frente e tal. E aí vai levando todo mundo. Agora que a gente vai ver quem são os líderes para 2018, o que eles têm a falar. Esse é o momento. Falar em abstrato sobre o Brasil é fácil. Quero ver falar agora.